Que o nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos acompanhe nesse momento, quando nós queremos refletir na santa palavra desse nosso Deus. Amém. Estimados irmãos e irmãs, amigos e amigas, muitas vezes, no nosso dia a dia, e de forma especial nos últimos tempos, enfrentamos situações em que nós precisamos muito das palavras consoladoras de Jesus. Estão no Evangelho de hoje. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Eu creio que não existe nenhum momento da nossa vida em que nós estamos totalmente livres de problemas, aflições e dificuldades de qualquer tipo, doenças, pandemia, crises, dívidas, dificuldades na educação dos filhos, a morte de um ente querido, desemprego e assim por diante. O Evangelho de hoje, porém, nos dá certa tranquilidade para enfrentarmos todas essas situações da vida que acontecem, que chegam até nós. E então esse texto do Evangelho nos apresenta algumas razões para levarmos a sério aquilo que Jesus diz. Não fiquem aflitos, por mais difícil que isso possa parecer. Essas palavras, não fiquem aflitos, não é uma expressão vazia, sem sentido, do tipo que nós usamos quando encontramos um amigo que está sofrendo por algum problema. Normalmente nós dizemos a ele: olha, veja bem, a situação não está tão ruim assim. O teu problema vai passar. Não se preocupe. Nós falamos isso para que a pessoa se sinta um pouco melhor. Essas palavras, elas podem ter até uma boa intenção e causar algum tipo de efeito psicológico, mas na verdade elas ajudam bem pouco. Por isso existe uma grande diferença entre essas palavras que nós falamos normalmente e aquilo que o texto bíblico do Evangelho diz. E sabe, a diferença está principalmente na pessoa que fala. Quem disse as palavras do Evangelho foi Jesus. E Jesus nunca falou palavras vazias. Jesus nunca disse palavras sem sentido. Jesus aponta para Deus. E aí está, minha gente, a primeira razão por que nós não precisamos nos desesperar. Jesus, aqui no texto, ele encoraja os seus discípulos para que eles confiem em Deus, para que eles olhem para o Pai Celestial.
E eles sabiam perfeitamente que Deus sempre se preocupa com os seus, que Deus se preocupa com os que creem. Os próprios discípulos já haviam experimentado isso antes, em outros momentos. Assim é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele se preocupa de fato conosco, com cada um de nós. Ele nunca estará longe do nosso alcance. E sabe que o cuidado de Deus por ti e por mim começou já antes do nosso nascimento, lá no ventre, lá na barriga de nossa mãe. E também depois, de uma forma especial, no dia do nosso batismo. Deus diz lá em Isaías, capítulo 49, versículo 16: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nas palmas das minhas mãos te gravei. É só pensarmos um pouco, que nós vamos notar quantas vezes Deus já esteve do nosso lado, para nos levantar, para nos animar, para dizer: vamos em frente, a vida continua. A vida como nós a conhecemos, ela é passageira, ela é incerta, nada parece durar por muito tempo. Mas é nesse contexto que nós temos então a segunda razão para não ficarmos desesperados, para não ficarmos preocupados. Existe algo que é seguro, que é permanente, que é perfeito, que é eterno. Todos nós, pela fé, temos um lar celestial e definitivo. Esse lar que Deus estende a cada um de nós através da fé. Pela fé, a Bíblia diz que esse lar já é nosso. Não chegamos lá ainda. Para chegar lá, só depois que terminar a nossa existência aqui no mundo. Mas pela fé, ele já nos pertence. A descrição que Jesus faz deste lar definitivo, eterno, celestial, não responde todas as nossas perguntas a respeito do céu. Mas essa descrição deixa bem claro uma coisa muito importante: existe vida após esta vida aqui no mundo. Eu costumo dizer, a pessoa que não vive na perspectiva da eternidade, da vida eterna, ainda não aprendeu a viver, ainda não entendeu o sentido da existência humana, não compreendeu o sentido da vida aqui no mundo. A vida é, minha gente, um grande presente que Deus nos deu aqui no mundo. Muitas e muitas vezes nós passamos por situações em que a nossa vida é colocada em perigo. Se escapamos dos perigos,
somos vencedores. Se não conseguimos escapar, também seremos vencedores. Sabe por quê? Porque quando tudo para nós terminar aqui neste mundo, temos uma vida eterna com Deus pela frente, no céu, no lar desse nosso Pai Celestial. Quem pela fé tem essa compreensão e certeza, não tem com o que ficar desesperado. Aqui no mundo, caminhos e mais caminhos são apontados para a vida. Alternativas e mais alternativas são oferecidas para nós aqui no mundo. Caminhos e alternativas que, infelizmente, não levam a Deus. Não levam ao lar celestial. Jesus mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Eu penso também que o grande problema que estamos enfrentando nestes dias conturbados e angustiantes é a desconfiança. Nós estamos desconfiados de tudo. Estamos desconfiados de todos. E temos razões para isso. Saímos na rua e desconfiamos se no contato com alguém nós vamos contrair o coronavírus. Vamos ao trabalho e não sabemos se lá é um local seguro, sem a presença do vírus. Ligamos a TV, acessamos a internet e ficamos desconfiados das informações que ali são divulgadas. Nos perguntamos desconfiados: até que ponto estas notícias são verdadeiras? Sem haver nenhum tipo de interesse econômico ou político. Estamos vivendo tempos de muito engano, de muita desconfiança em todas as áreas da vida. Infelizmente, vivemos num mundo onde ser desconfiado é uma forma de sobrevivência. Aliás, é mais ou menos isso o que o salmista, que nós também lemos hoje, nos recomenda. Não confie em seres humanos. Não confiem em pessoas importantes, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quem realmente pode ajudar é Deus. Esse não falha. Esse não precisamos desconfiar, pois o seu amor por todos nós é imenso, é eterno. Nenhum ser humano pode nos dar a salvação, só Jesus. O perdão e a vida eterna não estão em ninguém, mas somente em Jesus Cristo, pois foi Ele quem conquistou para nós esse perdão e essa salvação. Lá, bem no fundo do nosso coração,
As aflições e angústias acontecem porque a gente tem a impressão de que Deus não está no controle da nossa vida. Isso é falta de confiança mesmo. É a hora em que a gente se apega à razão e se afunda no sentimento negativo. E então, enquanto a gente se esforça para pegar no sono, a gente só consegue ver o lado ruim das coisas, perde as esperanças, e parece então que se abrem feridas na nossa cabeça. Pois é, quanto mais a gente se apega no lado ruim de uma situação, menos a gente se apega em Deus. Mais facilmente esquecemos de Deus. Na verdade, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós precisamos confiar sempre e mais no amor, na misericórdia de Deus. Por isso o recado de Pedro, ouvimos também hoje, na leitura da carta: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando o puro leite espiritual. Interessante que Jesus já havia dito que ninguém pode entrar no reino de Deus se não for igual uma criança. Ele está falando de fé, de confiança, como faz uma criança no colo da mãe. Ela confia, ela se sente segura. Pois é, amanhã é o Dia das Mães. Também é através da mãe que Deus nos ensina, que Deus nos corrige para a vida. E não só para essa vida, mas também para a vida eterna. Mães são portadoras da palavra de Deus. Mães são mulheres que ensinam para os seus filhos o que é ter uma vida com Cristo, uma vida com Jesus pela fé. Mães são escolhidas por Deus para educar, para amar, para proteger os seus filhos e filhas enquanto vivem aqui no mundo. O filho pode ter 70 anos, se a mãe for viva ainda, ela se preocupa com ele. Mãe é alguém que Deus colocou do nosso lado, desde o nosso nascimento, para nos amar e também para nos conduzir no caminho desse Deus, que nos deu a vida por meio da mãe e também do pai. Mãe, mulher que para os filhos sempre vai parecer forte, firme, corajosa, mas que na verdade também tem seus problemas, também tem seus medos, suas culpas. Por isso, mãe também precisa do consolo, da força, do colo de Deus, através da sua palavra e da Santa Ceia. Mãe também precisa do perdão consolador, do perdão restaurador de Jesus.
Jesus mostra no Evangelho que não precisamos viver aflitos, desesperados, sem esperança. Mas Jesus ensina que a vida com Ele, já aqui e no céu, não é uma simples possibilidade, mas é uma coisa certa. Por isso, todo aquele que nele crê é do caminho e está no caminho que leva à eterna casa do nosso Pai Celestial. Pais, mães e filhos precisam desse caminho, precisam viver nesse caminho, para que todos possam um dia também estar juntos na casa de Deus, no lar celestial e eterno que Deus tem guardado para todos nós. Amém.